Olá, imortais! Como vocês estão gostando das histórias de personagens de outros romances sobrenaturais aqui no canal Romances Imortais? Iremos falar neste vídeo de uma personagem que não é antagonista, ou seja, vilã, e que quase ninguém sabe ao certo de sua história na internet, já que é uma personagem secundária na franquia Anjos da Noite, sendo a única anciã mulher. Ela foi interpretada por duas atrizes, Zira Gorog nos filmes Anjos da Noite Evolução, que teve que ser dublada no pós-produção por um defeito no seu microfone durante as gravações, e Sveta Driga em Guerras de Sangue. Por isso, muitas curiosidades e fatos desta personagem neste vídeo será o caminho para você conhecer a história da anciã Amélia de Anjos da Noite. Amélia, cujo nome é uma variante de Amália, derivado de nomes compostos germânicos, que sempre tem Amal no início, significando vigor, bravura. Nasceu no início da Idade Média, fim da Antiguidade Clássica. E assim como a queda de vários impérios na Europa, Ásia, Oriente Médio e África, os vampiros também enfrentaram uma batalha interna por causa de William, o primeiro lobisomem que era irmão do também primeiro vampiro chamado Marcus Corvinus, e que transformou Amélia para ajudar a controlar o caos criado pelo seu irmão gêmeo. Porém, Marcus não queria prendê-lo com a intenção de parar este caos, mas sim controlá-lo. Então, Amélia foi uma das apoiadoras para trancar William nesta prisão, como um caixão em um lugar remoto, para que Marcus não pudesse encontrá-lo e tentar libertá-lo, já que isso seria muito perigoso devido à raiva incontrolável de William e à incapacidade de Marcus de aceitar que não poderia ter esse controle sobre ele. Amélia foi essencial na captura de William, tornando-se um dos 3 vampiros anciões, governando o clã, ao lado de Marcus e Victor, sendo aliada deste último, procurando minar a autoridade de Marcus por causa da situação causada pelo seu irmão William. Seus feitos não param por aí, já que Amélia ajudou a fundar o clã nórdico, bem como o clã oriental, o último dos quais parecia ser sua principal sede de poder, perdendo somente para o clã do Novo Mundo, a qual presidiu no século XXI, quando estava ocupada na América. Sendo uma guerreira muito corajosa e habilidosa, que não hesitava em lutar na linha de frente com seus soldados, e mesmo que sua essência vampírica quisesse espalhar sangue, ela era considerada uma governante justa e íntegra, que ao contrário de Victor, cuidava de seu povo, amando e respeitando a todos, ganhando reconhecimento como a mais nobre e benevolente dos 3 anciões. Considerada quase uma deusa grega por sua beleza, reverenciada no site do filme Evolution como princesa anciã, sendo de estatura alta, pele clara e cabelos castanhos escuros, diferentemente de sua forma humana, a qual a cor de seus olhos eram castanhos. Ela fica com olhos amarelos elétricos ao se tornar vampira, combinando até com a armadura que usou em 1202 d.C., cujo capacete tinha nós intricados e a letra A em ambos os lados, mudando o look totalmente no início do século XXI, quando usa um vestido longo cinza com novos acessórios como brincos e uma gargantilha de ouro no pescoço. Seus cuidados especiais, como o costume de tomar banhos de sangue, fazia acreditar que realçava ainda mais sua beleza, como citado no filme Blood Enemy, o que muitos acreditam que era uma homenagem para a condessa de sangue da vida real, Elizabeth Bathory. Porém, um pouco antes, por volta do final do século XX, Amélia teve um filho, David, com o vampiro Thomas. Amélia e Thomas eram muito próximos e parece ter tido um relacionamento íntimo. Quando Thomas soube, foram para o clã nórdico e permaneceram lá por vários meses, até que ela desse à luz a seu filho David. Mas seu sumiço era considerado grave, já que ela era uma anciã e com muitos inimigos por perto. Victor então manda Semira para investigar sobre seu paradeiro. Porém, tudo em vão, pois Amélia já havia retornado ao clã oriental e Thomas havia partido com seu filho recém-nascido. Porém, Amélia manteve o nascimento de seu filho David em segredo para protegê-lo de seus inimigos, com um segredinho para que, quando adulto, lembre de tudo o que ocorreu. Mas isso você só saberá se ficar até o final deste vídeo, já deixando o like para fortalecer o canal, ok? Nas tramas de Anjos da Noite, todo vampiro ancião, após completar o final de seu reinado de um século, se prepara para hibernar pelos próximos 2 séculos, como parte do acordo deste revezamento, o que assegurava que apenas um ancião governasse durante cada século. E perto de seu merecido retiro, um dia antes de acordar Marcus, ela teve uma surpresa ao retornar de Nova York via Viena, quando os Lycans emboscaram ela e sua comitiva em um trem que estavam usando para chegar à cerimônia na mansão dos vampiros. Logicamente, ela não teria força sozinha, e por isso os guardas da mansão deveriam ajudá-la. Porém, Craven, regente do clã, fez um acordo com o líder Lycan Lucian, de que se o ajudasse a matar todos os 3 anciões, ganharia o controle dos clãs para si mesmo, o que facilitou o fim de Amélia através de Race, que é considerado um capanga Lycan, ferindo a anciã como parte da conspiração de Lucian com Craven, acabando com a vida de mais de 1500 anos da Lady Amélia, como era conhecida.
Neste filme é que vemos o corpo de Amélia, seguindo a sequência de flashback que retratava a captura de William, bem como os eventos atuais a bordo do Sancta Helena, um navio a qual reside o verdadeiro imortal, ou melhor, o imortal original, Alexander Corvinus, pai de William e Marcus. E o corpo de Amélia foi encontrado pelos Cleaners, que era um grupo de mercenários humanos responsáveis por esconder a guerra entre vampiros e Lycans. Então o imortal pede privacidade aos mercenários para verificar algo que ele sabia, que estava num dos corpos que estavam sobre as mesas, respectivamente Lucian, Victor e Amélia. Todos foram destruídos depois que Alexander decidiu parar de viver, explodindo o navio, destruindo os restos mortais de Amélia. E é neste filme que temos um norte sobre a história de Amélia, a qual começa com Semira, mencionando a anciã e seu relacionamento próximo com Tomás, quando ela estava olhando para um retrato dela no castelo do clã oriental, embora ela aparentemente não percebesse toda a extensão do afeto de Thomas por ela. Porém, seu filho David já estava crescido e ficou surpreso ao saber sobre a história de Amélia, pois acreditava que sua mãe era uma vampira de origem inferior que morreu ao dar à luz a ele, o que é explicado por Vidar, do clã nórdico, pois a graça de sua mãe permitiu que seu clã existisse, e que a morte de Amélia foi um golpe terrível para todos os vampiros, deixando o clã nórdico de luto por um mês. Como esta é uma honra normalmente dada apenas aos nobres e vampiros mais velhos, Selene percebeu que David era realmente o filho de Amélia, confirmado por Vidar, que explicou toda a história por trás de seu nascimento e relacionamento dos pais de David, a qual passaram muitos meses com eles antes de Semira chegar por ordem de Victor, fazendo com que Thomas levasse seu filho embora enquanto Amélia retornava ao clã oriental. Sentindo que Amélia o abandonou por causa do Conselho dos Vampiros, David se recusa a acreditar na história, enquanto Selene percebe que, como filho de Amélia, David é o herdeiro legítimo e líder do clã oriental. Mas David só passa a acreditar no sacrifício de amor de sua mãe quando Vidar dá a Selene um recipiente contendo um anel com uma única gota de sangue da anciã, para que David pudesse ver suas memórias através desse sangue, bebendo e vendo várias memórias suas, como a captura de William, flashes de seu relacionamento com seu pai e seu próprio nascimento, escutando sua mãe afirmar: "Eu chamo nosso filho de David. Um dia você vai entender. Sinto muito." Esse dia seria o retorno ao poder sobre os clãs vampíricos, através de seu filho que, após a aparente morte de Selene, retorna ao clã oriental para seguir o seu destino, quando Semira está prestes a derrubar o conselho, e ele se apresenta como herdeiro legítimo e filho de Amélia, gerando consternação em todos e sendo exigido pelo conselho provas dessa afirmação, que prontamente é revelado quando o sangue deixado no anel por ela é bebido pelo conselho, comprovando pelas memórias de sangue da anciã, fazendo com que o conselho o aceite como governante legítimo e sirva agora como novo chefe do clã oriental. David, enquanto os mercadores da morte se voltam contra Semira. Não bastante, ele ainda tem uma nova conquista, já que após a derrota de Marius e seu exército Lycan, foram escolhidos 3 novos vampiros anciões, sendo Lena, Selene, como a única a não matar Amélia como anciã, já que matou Victor e Marcus, restando David, que agora assume seu lugar de direito, e entendendo tudo aquilo que sua mãe havia falado sobre ele, como herdeiro de Amélia. Talvez uma leve referência ao retrato de Amélia que está no clã oriental, com uma inscrição escrita em latim que diz Amor Prevalet, que significa o amor prevalece. E sempre prevalecerá sua inscrição aqui no canal Romances Imortais, para batermos a meta de 10 mil inscritos até o fim do ano. E nem seria preciso tomar banho de sangue para isso. É só clicar no botão e ativar as notificações para receber as novidades por aqui. Lembrando que temos o clube de membros para conteúdo exclusivo e live toda sexta-feira às 10h30 da noite, com leitura de livros e bate-papo sobre o assunto da semana. Para sabermos que chegou até aqui, comenta "Eu quero ver a história de", completando com o nome do personagem e da história de romance que devemos trazer aqui para o canal. E como sempre, até a próxima!